Glória ao nosso Deus, somente Ele é digno de toda glória, seu amor nos constrange. Abra sua Bíblia, por favor, o Salmo 119, o verso de número 35, é o texto que eu quero convidar você para a gente ter um tempo de oração. O Salmo 119, verso 35 diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela o quê? Me comprazo. O salmista faz uma oração. Senhor, me guie, me conduza pelo caminho dos teus mandamentos, da tua palavra, da tua verdade, pois somente ali eu encontrarei prazer. Somente ali. Esse é o versículo que tematiza a nossa semana de oração, segunda semana de oração, que começa amanhã. De amanhã até sexta-feira, e finalizando sexta-feira com a vigília das 19h30 às 0h, nós queremos buscar ao Senhor e clamar: Senhor, conduza o nosso caminho. Nós queremos experimentar, desfrutar de prazer, de satisfação no caminho que o Senhor tem para nós, mediante a Tua palavra. E eu quero convidar você para estar aqui essa semana. Os oficiais da igreja aqui estarão, presbíteros, diáconos, pastores, estaremos aqui essa semana. E queremos a igreja para orar conosco. Nós queremos orar juntos e precisamos, queridos, da orientação segura do Senhor. Então vamos orar juntos. Vamos buscar a presença do Senhor. Já começamos hoje pedindo que Ele fale ao nosso coração, nos guie pelo seu caminho, segundo a Tua palavra, que será pregada agora. Então vamos ter esse momento de oração. Ore por você, para que Deus fale ao seu coração, mas ore por mim também, para que eu seja fiel naquilo que Deus preparou ao nosso coração nessa noite. Pai, o que seria de nós se não fosse a Tua maravilhosa graça? Ela nos redimiu em Cristo Jesus, ela nos sustenta,
ela nos santifica, ela nos impulsiona, nos inclina a adorar ao Senhor e nos dá condições de testemunhar ao mundo dessa maravilhosa graça. Nós queremos te agradecer por essa noite, esse momento que o Senhor separou para receber a adoração do teu povo, o que fazemos com alegria no coração por quem tu és. Deus santo, Deus justo, Deus amoroso, Deus perfeito, Deus gracioso, Deus que não olha e nem nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua grande e maravilhosa graça, pelo que Cristo Jesus fez na cruz. Nos reunimos numa noite onde o Senhor também separou para nós participarmos da ceia, da comunhão contigo e uns com os outros. Obrigado, muito obrigado. Nosso coração se alegra por aquilo que o Senhor tem feito, mas o nosso coração já se alegra por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque do Senhor podemos sempre esperar o melhor, Pai. Conduza-nos assim. Nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos guie nessa hora pela vereda, pelo caminho da Tua palavra, dos Teus mandamentos. Queremos ser cheios dessa palavra. Queremos ser renovados, encorajados, exortados, corrigidos, transformados pelo poder dessa palavra. Então fala conosco, com cada um de nós. E tenha misericórdia da minha vida, Pai, e me dê toda sabedoria, toda unção, toda capacitação do Teu Santo Espírito para expor a Tua palavra nessa hora. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a ceia nos conduz a adorar. Essa ceia, a ceia que revela, testemunha da comunhão que os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador, têm. Então a ceia nos leva a adorar, porque somos constrangidos por tamanho amor, como você pode ler na sua liturgia, que Deus prova o seu amor, entregando o seu Filho na cruz, quando nós não queríamos saber dele. E esse amor então enche o nosso coração e nós queremos adorá-lo. E nós queremos cantar quem ele é. Mas a ceia também nos conduz à confissão, nos quebranta, porque diante da ceia somos lembrados que nós somos pecadores. E que por causa desse pecado, Cristo precisou morrer na cruz. Então isso quebranta o nosso coração e nós corremos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, nos perdoe. Senhor, me perdoe, eu estou arrependido daquilo que eu tenho feito, que é contrário à Tua palavra santa. A ceia nos leva a louvar, porque enche o nosso coração de alegria por aquilo que Deus nos tem dado, toda a provisão da vida, a começar pela salvação em Cristo Jesus. Se não fosse o amor de Deus e o plano de redimir você, você estaria caminhando a passos largos para o inferno. Então nós louvamos com muita alegria no coração, porque Ele nos salvou. Então nós cantamos, como fizemos aqui. Agora a ceia nos enche de esperança, e é isso que nós vamos ver agora. Como que a ceia pode trazer esperança para o meu coração? E eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, nós lemos o seguinte. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Convite para você nessa noite, e para mim, é olharmos para esse texto e entendermos como que os discípulos entenderam estas palavras de Jesus, para que isso encha o nosso coração de esperança. A gente precisa começar pensando sobre essa palavrinha que Jesus usa no verso de número 27, aliança. Aliança é aquilo que une pessoas.
Pela aliança, pessoas se tornam comprometidas umas com as outras. O noivo e a noiva trocam anéis de ouro, chamados, na nossa cultura também, de alianças, como um sinal de fidelidade constante, de amor permanente. Um compromisso de caminharem juntos, unidos. A aliança é algo que nós encontramos na Bíblia de ponta a ponta. O Deus Criador, o sustentador do universo, aquele que fez todas as coisas e que age por todas as coisas, para que todas as coisas voltem-se para Ele, dando-lhe glória, fez aliança com a sua criação. Pastor Sim Michael afirma o seguinte: a aliança descreve a condescendência voluntária de Deus em atravessar a linha divisória entre o Criador e a criatura, aproximar-se graciosamente de seres humanos finitos e estabelecer um relacionamento com eles. Isso foi possível por causa da aliança. Deus quer um relacionamento com aqueles os quais Ele criou, mas que se rebelaram. E quando Jesus afirma aqui que o sangue dele representa a aliança, a nova aliança, a gente precisa entender como que os discípulos receberam essa informação e como nós devemos também recebê-la. Nós estamos em desvantagem porque isso aqui fazia parte da cultura do hebreu. Isso fazia parte da história dele, desde Gênesis. Ele sabia, nós não. Estamos aqui hoje e um dos objetivos é celebrarmos a ceia, participarmos todos juntos da ceia. A ceia que é instituída por Jesus exatamente nesse momento. Jesus faz algo aqui que nunca tinha acontecido, ninguém jamais fizera. Ele pega um pão e diz que o pão simboliza o corpo dele. Ele pega um cálice e diz que o vinho simboliza o sangue dele. Ninguém nunca fez isso. E quem está fazendo isso é Jesus, o Filho de Deus. E ele então tem algo a ensinar aos discípulos, ensinar para mim e para você. E o que é que ele quer ensinar? O que é que nós podemos tirar desse texto? Se você está esperando um sermão de 3 pontos, hoje ele só tem um. Só um. E é o seguinte: a ceia nos dá esperança porque ela é um sinal do cumprimento da promessa de Deus. É isso que eu quero que você grave. A ceia do Senhor, ela enche o nosso coração de esperança porque ela é um sinal claro, inequívoco, do cumprimento da promessa de Deus. Que promessa é essa? Que promessa? Quando os discípulos ouviram Jesus falar que o sangue dele, que o pão era o corpo, que o sangue era, ou que o vinho era o sangue, imediatamente eles lembraram, como judeus que eram, dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus para que o povo fosse perdoado. Mas não apenas isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24, a partir do verso de número 6. Moisés está com o povo de Israel. Ele lê a lei, a vontade de Deus, revelada através da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. O verso 6 diz assim, Êxodo 24, a partir do verso 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quando ele apresenta a vontade de Deus para o povo diz: nós vamos obedecer isso. E ele diz: então vamos fazer uma aliança, vamos selar isso. Essa aliança que Deus faz conosco precisa ser selada. E como que ela vai ser selada? Com sangue. E o sangue é aspergido sobre o livro da lei, o sangue é aspergido sobre o altar e sobre o povo. E então há um compromisso, um pacto, uma aliança de Deus com o povo. Deus vai abençoar esse povo, enquanto esse povo andar em obediência à lei, à vontade de Deus. Mas qual foi o grande problema que eu e você sabemos? O povo não obedeceu.
O povo não cumpriu a sua parte no pacto, na aliança. O povo não deu conta, não seguiu a Deus. Pelo contrário, seguiu outros deuses. Então, quando Jesus afirma isso aqui, ele está dizendo, olha, eu vou morrer para que vocês tenham condições de obedecer e cumprir o lado de vocês da aliança. O meu sangue vai tornar possível o perdão ao seu pecado e condições de você viver em reconciliação com Deus. Jesus morre no lugar do pecador que violou a aliança. Aquele que não cumpriu a aliança, agora pode cumprir por causa do sangue de Jesus que é derramado em seu favor. O que ele precisa é crer e estar unido a Cristo. Por quê? A aliança exigia obediência, que ninguém pôde cumprir. Quem cumpriu? Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou. E é por isso que agora o sangue dele que será derramado pode nos reconciliar com ele. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso de número 15. O autor aos Hebreus testemunha disso. Olha o que ele diz. Hebreus 9, verso 15. Por isso mesmo, ele, falando de Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqueles que foram chamados, que creem em Jesus Cristo, foram alcançados por esta maravilhosa graça, que deu salvação. Queridos, Jesus está ensinando que a sua morte é um sacrifício pactual, é um sacrifício que estabelece um pacto de Deus com os que creem em Jesus. Deus é o Deus desses que creem em Jesus Cristo. E aqueles que creem, ou esses que creem em Jesus Cristo, agora viverão em relacionamento de intimidade com Deus. São reconciliados. Jesus está dizendo que a morte dele torna isso possível. Jesus está explicando para mim e para você que a morte dele é para pagar pelos pecados daqueles que romperam a aliança, que não conseguem cumprir essa aliança. O verso 28 é uma citação de Êxodo 24, 6 a 8, que nós já lemos. Só que até chegar ali, aconteceu muita coisa. E na cabeça, na mente dos discípulos, isso está muito claro. Então nós precisamos voltar lá para o início. Gênesis. Que aliança é essa, onde ela começa, que Jesus Cristo agora está cumprindo? O que é que ele está fazendo quando ele morre na cruz? O que é que está acontecendo? Que promessa é essa que está se cumprindo? Capítulo 2 de Gênesis, verso de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deixa eu ler a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha uma aliança, fez um pacto com Adão. Você vai ficar aqui, você vai trabalhar, você vai cuidar do jardim, eu vou te abençoar. No entanto, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe exatamente o que aconteceu. Ele come. Ele come e, por causa disso, o pecado entra no mundo, ele agora está distante de Deus. Ele não está mais reconciliado, ele não está mais em união com Deus. Ele precisa ser reconciliado. E aí, Deus não encerrou a história ali. O verso 15 do capítulo 3, nós encontramos a promessa de Deus para o homem e para a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando para quem? Para a serpente. Para o diabo. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. O que é que Deus está afirmando aqui, meu irmão, minha irmã? O que Deus está falando? Ele está dizendo o seguinte:
eu estou preparando uma promessa, eu tenho um plano de redenção. Deus está fazendo uma promessa de redimir. A promessa de Deus é que haverá triunfo sobre a maldição por causa da desobediência de Adão e Eva. O que Deus está falando é que as consequências do pecado serão extirpadas, serão solucionadas. Deus providenciará isso. E mais, veja o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para cobrir a vergonha do pecado, a culpa do pecado, Deus faz roupas para cobrir o homem e a mulher, apontando para aquilo que Jesus Cristo faria. Aqui é derramado o sangue de um animal inocente, para que a partir deste animal fossem cobertas as vergonhas de Adão e Eva. E ele está apontando para a graça que viria através de Cristo cobrir a minha e a sua vergonha. Porque Jesus derrama o seu sangue. Esta promessa feita aqui em Gênesis 3,15 e que vai caminhar por toda a Bíblia, em alianças que são renovadas, que Deus vai reafirmando com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio exatamente para reverter essa maldição que veio sobre toda a humanidade, cobrindo a vergonha do pecado pelo seu sangue inocente vertido na cruz. Isso é maravilhoso, porque quando eu e você participamos da ceia, nós somos lembrados de tudo isso que Deus fez. Nós somos lembrados de que um Deus que prometeu, cumpre, que Ele é fiel. Então não há nada que esse Deus não possa fazer nem cumprir daquilo que Ele tem prometido para mim e para você na sua santa palavra. Isso deve encher o meu coração e o seu coração de esperança, de confiança, de dependência, de alegria somente nele. Queridos, por que Jesus institui uma ceia? Porque eu e você, desculpe te incluir nisso, porque eu estou falando de mim, mas vou te incluir, nós somos débeis. Nós esquecemos muito fácil daquilo que Deus fez por nós. Então, continuamente somos lembrados daquilo que Ele é e fez e faz quando participamos da ceia. A ceia, quando a gente entra aqui e vai participar da ceia, tem que nos lembrar, o meu Deus é fiel. O meu Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. O meu Deus me alcançou em graça. O meu Deus me escolheu para ser dele. E eu agora vou viver para Ele. A ceia nos lembra disso, de um Deus que é fiel. Abraão, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 12. Abraão é chamado por Deus para dar origem a esse povo dele, que seria reconciliado com ele. A partir de Abraão, esse povo vai surgir, e esse povo vai abençoar todas as nações da terra. Capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama esse homem, faz uma promessa para esse homem. A partir de você, eu vou criar uma multidão de um povo que será meu. E a partir de você, a partir da sua descendência, multidões serão abençoadas. Abraão creu nisso, e ele obedece. E ele então cumpre, Deus tira ele daquele lugar e ele segue. Veja que Deus nunca derrama bênção sobre a vida de alguém para que apenas ela desfrute da bênção. Deus abençoa pessoas para que essa pessoa, essas pessoas possam abençoar outras pessoas. Guarde isso no seu coração. Deus nunca abençoa pessoas para que elas desfrutem sozinhas da sua bênção. Deus abençoa pessoas para que ela possa abençoar outras pessoas. E Deus te abençoou com salvação.
E você não pode ficar com essa salvação só para você. Você tem que anunciar a todos, que é o que Deus está falando aqui a partir de Abraão. Só que Abraão, para ver toda essa descendência, ele precisava de pelo menos de um filho, para que esse filho pudesse gerar filhos e filhos e filhos e assim avançar. E ele, ainda que tenha crido na promessa de Deus, ele tem dúvidas, como eu e você. Será que isso vai se cumprir? Em Gênesis capítulo 15, a gente vê Abraão preocupado com isso. Verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Abraão, todo desconfiado, diz assim: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele está questionando, e a promessa que o Senhor fez para mim? Quando é que ela vai se cumprir? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, quase que nem esperando ele terminar de concluir a frase: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Deus está dizendo: Você está duvidando de mim? Olha para o céu, olha para as estrelas. Se você conseguir contar, essa será a sua posteridade, essa será a sua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu na palavra do Senhor, isso foi creditado sobre a sua vida. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Olha ele com dúvida de novo, diante da promessa do Senhor. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Deus orienta que Abraão faça aqui, ou prepare o ambiente para que haja um pacto entre ele, Deus, e Abraão. Animais são colocados, partidos ao meio, um de frente para o outro. E quando se fazia um pacto, se passava pelo meio, um pedaço do animal de cá, um pedaço aqui, se passava pelo meio, e ali se fazia um pacto. Os 2 lados do pacto da aliança diziam: eu vou cumprir o que está sendo determinado, está sendo acordado. Se eu não cumprir, isso aqui que aconteceu com esses animais, acontecerá comigo. E Deus faz isso. A gente continua lendo o texto. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está dizendo o que vai acontecer com a posteridade dele. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. De que ele está falando, meu irmão, minha irmã? Do Egito, tirando o povo do Egito. Mas volta para o texto. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Verso 17. Fecha o parênteses, porque Deus abre um parênteses para dizer o que vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o que aconteceu? Vamos ler juntos? Fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Queridos, Deus faz uma aliança com Abrão e dá um sinal. Ele faz esse pacto de sangue e diz para ele: eu vou cumprir, porque se eu não cumprir, eu vou arcar ou vou
receber as consequências. E aí, quando eu e você olhamos para o texto, e aí você pode voltar lá para Mateus, eu e você olhamos para Jesus dizendo, pega o cálice, agradece a Deus, dá aos discípulos e diz, bebam dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eles estão, o quê? Quer dizer que Jesus vai morrer para nos reconciliar com Deus? É isso? O cumprimento da promessa de Deus vai se estabelecer? É isso mesmo. É isso que está acontecendo. O Deus que nos criou, nos sustenta, é o Deus fiel. Portanto, meu irmão, minha irmã, a ceia nos lembra do sacrifício, nos lembra que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz é o cumprimento da promessa feita lá em Gênesis, que caminha por todo o Antigo Testamento e se cumpre nele, na sua vinda. Mas talvez você esteja se lembrando de uma outra promessa. Abra aí em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, a partir do verso de número 31. Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, Yahvé, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com todo o povo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá de Êxodo 24. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora ele fala a aliança que ele vai fazer no futuro. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa promessa está saltando nos olhos dos discípulos, quando eles ouvem Jesus dizer que o sangue é o sangue da nova aliança. Agora teremos condições de caminhar com o Senhor. A promessa é lembrada ao participarmos da ceia. E é lembrada como cumprida pelo Deus de toda a honra e de toda a glória. Portanto, meus irmãos, a obra de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa feita lá no início e que vai percorrendo toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Como que isso não enche o meu coração de esperança e de confiança? Deus cumpre. Deus está com a história nas suas mãos. Ele está controlando todas as coisas. Jesus Cristo vai voltar. E é o que ele diz aqui, verso 29. Digo-vos que desta hora em diante, desse momento que eu estou bebendo com vocês, participando dessa ceia, até aquele dia em que hei de beber novo convosco. Ele vai voltar e nós vamos participar dessa ceia celebrativa com Ele. Então pode ter certeza disso, porque o Deus que cumpriu cada uma das suas promessas vai cumprir mais uma. E Jesus disse que vai voltar. Então a ceia não diz respeito, primeiro, ao meu compromisso com Deus. A ceia diz respeito primeiro ao compromisso, à promessa dEle cumprida em minha direção. E a gente precisa ter isso no coração, meus irmãos. A ceia é para nos lembrar do compromisso que Deus tem com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele promete, com o pacto e com a aliança que Ele fez. Então, vir participar da ceia é para glorificar o nosso Deus. Participar da ceia é ter a certeza de que a promessa se cumpriu. Então, todas as vezes que você adentrar nesse lugar, seja no nosso culto de manhã, terceiro domingo, seja nesse primeiro domingo à noite, lembre-se, aquele que criou todas as coisas, Ele te salvou, Ele cumpriu a promessa, você faz parte desse grande povo. Agora, lembre-se também, ainda tem povo para conhecer e receber essa promessa, ser alvo dessa promessa. Tem gente para ser salvo, tem gente que precisa ouvir o Evangelho. Então a gente sai fortalecido para testemunhar disso. Eu quero concluir dizendo o seguinte:
A ceia produz esperança porque ela sinaliza claramente o cumprimento da promessa de Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. E aí você pode, quando você cantar, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, você pode se lembrar de quê? Que Ele é fiel sim, Ele cumpre as suas promessas. E cumpriu a promessa feita lá sobre o descendente da mulher, que viria e pagaria o preço no meu e no seu lugar. E aí o seu coração vai ser tomado de alegria. Mas ela traz esperança, porque ainda que eu seja pecador, o corpo de Cristo partido na cruz e o sangue vertido me purifica de todo o pecado. Então eu tenho esperança de confiar nele. A ceia traz esperança porque ele vai voltar. Nós estamos aqui vivendo, mas aguardando ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Porque aí sim, somente assim estaremos totalmente livres do pecado. A ceia enche o nosso coração de gratidão, meu irmão, minha irmã. A ceia enche o nosso coração de gratidão porque diz que a dívida que era minha e sua foi paga. Eu e você não fizemos nada por isso. Então o nosso desejo é agradecer a Deus, expressar nossa alegria, nosso grande amor por Ele. A ceia enche sim o nosso coração de alegria. Alegria porque pertencemos a Ele e estamos reconciliados com Ele, mas também reconciliados uns com os outros. A gente pode andar unido como igreja, como povo de Deus. A gente pode perdoar uns aos outros. A gente pode confessar os pecados uns aos outros. Temos um só Senhor. Ele fez isso por mim e fez isso por você. Então isso deve encher o meu e o seu coração. Como sinal do cumprimento da promessa de Deus em resgatar um povo para si, a ceia nos ensina a descansar na graça. O que você fez para ser alvo dessa aliança? Ela foi unilateral. Deus fez a aliança. Você não tem condições de cumprir. Ele providenciou Jesus para cumprir e para quando você estiver unido a Ele, você ter condições de cumprir. É muita graça. É muita graça. Pensa sobre isso. Ele faz uma aliança. Se você obedecer a minha palavra, você vai ser abençoado. Aí você não tem condições. Aí ele vai e providencia. Eu vou enviar Jesus, ele vai morrer no seu lugar, vai pagar pelos seus pecados, e você estando unido a ele, você vai ter condições de obedecer. Ele faz tudo. Ele é soberano. Ele é gracioso. Como não adorar um Deus assim? Como não se entregar a um Deus assim? Como não viver em santidade para um Deus assim? Eu quero convidar você para pensar em uma expressão antes de você orar. O texto bíblico em Gênesis diz para nós o seguinte, que o fruto, ele era desejável, que Eva tomou o fruto e comeu. Isso trouxe maldição sobre toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e todos foram afetados, e totalmente afetados. Aí Jesus, em cada ceia que a gente participa, diz assim, toma e come, toma e bebe, cancelando a maldição do tomar e comer do fruto de Eva. Glória a Deus. Agora eu e você podemos tomar do pão, tomar do cálice, comer, beber, porque não há mais maldição. Pertencemos a Jesus Cristo. Vamos orar? Você que pertence a Jesus, que já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ore ao Senhor, peça para Ele te ensinar a descansar nessa graça, a te ensinar a celebrar a vida em Cristo Jesus, a testemunhar do Evangelho, a renovar a sua esperança cada vez que você participa da ceia, porque ela testemunha da promessa cumprida. Agora, talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ainda não está unido a Ele. Você ainda não reconheceu que você é pecador e ainda não disse, Jesus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero fazer parte dessa aliança que Deus fez com o seu povo. E eu quero desfrutar de todas as bênçãos que Ele preparou.
Talvez você ainda não tenha feito isso. O convite para você é se entregar a essa graça. Porque somente unido a Cristo você pode desfrutar de tamanho amor, de tamanho cuidado, de tamanha graça. Somente unido a Cristo pela fé e arrependimento dos seus pecados é que você pode ser reconciliado com Deus e viver nele e para Ele. Então o convite para você é: entregue-se a essa graça para receber vida, desfrutar do Evangelho, viver em contínua esperança, confiado naquele que cumpre as suas promessas. Se o seu coração arde nessa noite por esse Jesus, por essa aliança, e você quer se entregar ao amor desse Deus, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo. Aí onde você está, na sua mente, ore assim: Deus, obrigado, porque eu entendi o grande amor do Senhor por aqueles a quem Tu criaste. Eu entendi que Tu és um Deus fiel e um Deus gracioso, um Deus que, a despeito dos meus pecados, enviou Jesus para morrer por mim. E eu me arrependo desses pecados. E eu quero me entregar ao Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Faze-me andar contigo, seguindo os Teus passos. Eu peço isso, porque eu quero participar dessa família, essa família da fé. Eu quero desfrutar das bênçãos dessa aliança de um Deus santo e poderoso. E eu peço isso, não confiado naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, simplesmente naquilo que Jesus Cristo fez, quando partiu o seu corpo na cruz, quando derramou o seu sangue na cruz, para perdoar os meus pecados. Eu peço em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria que você conversasse comigo lá fora, depois do término do culto. Senhor, como expressar nossa alegria e nossa gratidão por quem Tu és? Sim, a ceia nos conduz a adorar. A ceia nos quebranta a confessar. Sim, a ceia nos leva a Te louvar. A ceia renova a nossa esperança, porque sabemos, somos lembrados, o coração é cheio de que o Senhor é o Deus fiel, que a promessa feita lá atrás se cumpriu e que todas as outras se cumprirão, porque Tu és o Deus fiel. Ah, Pai, a ceia nos constrange a testemunhar desse grande amor e nós queremos sair daqui fortalecidos, cheios de ousadia para contar ao mundo quem é o nosso Deus. Ele é o Deus fiel, o Deus que faz aliança e que cumpre. Obrigado, porque mesmo quando a gente não consegue cumprir a nossa parte, em Cristo Jesus, o Senhor nos dá condições. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pelo perdão de cada um dos nossos pecados, Pai, porque essa é uma expressão da Tua graça de nos fortalecer em Cristo Jesus. Dá-nos forças para andarmos na Tua presença, para não pecarmos contra o Senhor. E nessa hora que vamos participar da ceia, que o Senhor nos conduza com o coração cheio, renovado de alegria, de gratidão, de adoração, de louvor, de esperança. Porque Jesus, o nosso Senhor, vai voltar. E nós celebraremos essa ceia todos juntos, sem mais pecado algum. Louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus.